Boa noite a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 22ª sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2010. Peço ao senhor vereador Seno Junques que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Felizes os de caminho perfeito, os que conduzem os seus passos na lei do Senhor. Felizes os que observam os seus preceitos e os procuram com todo o coração. Os que não praticam iniquidades, mas andam nos seus caminhos. Promulgastes os vossos mandamentos para serem bem cumpridos. Obrigada, vereador Seno. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária da 12ª legislatura da 2ª sessão legislativa, realizada no dia 12 de julho de 2010, às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores: Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Adilson Deretti, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henke, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Prais, Salésio Quilca e Seno Junques. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, a senhora Presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeira, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 20ª sessão ordinária de 2010. A Presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, a apresentação do projeto de lei número 012/2010 autoriza alienar bens públicos e dá outras providências. Quarto, a apresentação do projeto de resolução número 05/2010 dispõe sobre autorização para a realização de palestras aos alunos da rede estadual e municipal do município de Rio do Campo. Estabelece outras providências. A senhora Presidente colocou o projeto de resolução em discussão única. Fizeram uso da palavra os vereadores Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Seno Junques, Marcos Simão Henke, Rodrigo Prais e Antônio Carlos Contesini. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Quinto, a apresentação das indicações. Indicação de número 54/2010, de autoria da vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Em discussão única fizeram uso da palavra a autora da mesma. E os vereadores Marcos Simão Henke, Mário Henrique de Souza e Antônio Carlos Contesini. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 55/2010, de autoria do vereador Rodrigo Prais. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Seno Junques, Marcos Simão Henke e Alexandre Lozzi. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 56/2010, de autoria do vereador Rodrigo Prais. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Marcos Simão Henke, Antônio Carlos Contesini, Seno Junques, Adilson Deretti, Alexandre Lozzi e Mário Henrique de Souza. E em votação única, sendo rejeitada por 4 votos a favor e 5 votos contra, sendo eles Adilson Deretti, Alexandre Lozzi, Mário Henrique de Souza, Antônio Carlos Contesini e Salésio Quilca. Indicação de número 57/2010, de autoria do vereador Seno Junques. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Adilson Deretti, Marcos Simão Henke, Mário Henrique de Souza e Antônio Carlos Contesini. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Sexto, leitura das correspondências recebidas. Sétimo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a senhora Presidente colocou o projeto de lei de número 12/2010 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Henke, Alexandre Lozzi, Seno Junques, Rodrigo Prais e Salésio Quilca. Mário Henrique de Souza e Antônio Carlos Contesini. Em seguida, a Presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por 8 votos a favor e 1 contra, sendo do vereador Mário Henrique de Souza. Oitavo, palavra livre. Fizeram o uso da palavra livre os senhores vereadores Marcos Simão Henke, Seno Junques e Alexandre Lozzi, Mário Henrique de Souza, Antônio Carlos Contesini, Rodrigo Prais, Salésio Quilca, Adilson Deretti e Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Nada mais a tratar, a senhora Presidente declarou encerrada a sessão. O teor destas mensagens se encontra gravado em CD na Secretaria desta Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única. Vereador? Não tenho lembrança, assim pode ser que eu estou esquecido, mas na indicação o meu vereador Mário Henrique votou a favor, né, na minha indicação. Mas aqui, secretário, não está dizendo que foi contra o projeto, o vereador Mário Henrique? Tinha na minha indicação lá. São 8 votos a favor, sendo o vereador Mário Henrique de Souza contra. Esse era do voto do projeto do carro, né?
Votou contra? Ele votou a favor? Não, vereador, você votou contra a Palio. Ali, a primeira vez que veio o projeto da Palio, lembra? Foi colocado em primeira votação, aí você foi contra, né? E daí depois ela foi aprovada, mas em sessão extraordinária. Essa ata é da sessão ordinária, a normal. Mas não foi para votação a primeira vez? Foi em votação em primeira vez na última sessão antes do recesso, vereador Alex. A gente tem a gravação ali, até depois se vocês quiserem, né, pegar ela para dar uma conferida. Só deixa a gente procurar aqui a questão da indicação, né, se não houve, de repente. Isso, se você puder fazer, secretário. Indicação de número 56/2010, de autoria do vereador Rodrigo Praz. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma, os vereadores Marcos Simão Henrique, Antônio Carlos Contesini, Seno Junques, Adilson Derete, Alexandre Lozzi, Mário Henrique de Souza, em votação única, sendo rejeitada por 4 votos a favor e 5 votos contra, sendo eles Adilson Derete, Alexandre Lozzi, Mário Henrique de Souza, Antônio Carlos Contesini e Salésio Kiuca. Você votou a favor ou contra a indicação do vereador? Então a gente pede então que seja feita, né, pela nossa secretária o conserto, né, a correção certinha da ata. Então em breve a gente já vai estar apresentando ela aqui correta para estar. Se ela puder, Pamela, por gentileza, pegar aqui para estar fazendo certinho. E no final a gente lê ela novamente, então, com tudo correto. Certo, gente? Até, Pamela, se você puder conferir a gravação certinho ali, aí antes de você trazer aqui do final para a gente ler, com relação também ao voto contra do vereador Mário Henrique no projeto, né? Então a gente vai dar andamento, a gente deixa então a ata para no final a gente ler ela novamente e ver se ficou correto. A menina vai ouvir a gravação certinha para estar fazendo ela corretamente. Da Palio. Eu acho que não estava, né? Você estava em Joinville com o seu pai, né? Na segunda. Na primeira você foi contra, e na segunda você não estava na sessão, porque você estava acompanhando o seu pai em Joinville, né? Foi votada na extraordinária, primeira extraordinária. Dando andamento, então, à sessão, peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 013/2010. Prefeitura Municipal do Rio do Campo. Projeto de lei de número 13, de 2 de agosto de 2010. Da nova redação ao artigo 40 da lei número 1570, de 2 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o quadro de pessoal, plano de cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional da Prefeitura Municipal do Rio do Campo e altera o vencimento do odontólogo. A todos, em nome Antônio de Deus, Pereira, eu declaro aberta a 21ª sessão ordinária do dia 12 de julho de 2010. Peço ao senhor vereador Salésio Kiuca que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já faço saber a todos os habitantes do município do Rio do Campo. Artigo 40. Projeto de resolução número 05/2010 ficará sujeito ao regime de 40 horas semanais. Algumas informações a mais que o nosso educandário, ele passa a adquirir a partir do momento que se faça então, esse entrosamento. Técnico em Acho que é muito contabilidade, bom, cuja carga horária será de 32 Eu acho que horas esse pode e estar 30 inserido, minutos semanais, assim como e em o outros cargo de momentos também já tem fisioterapeuta, professor que cujo tem trazido alunos cargo aqui. horária será Mas de eu vejo 20 assim que horas com uma semanais. convocação dessa, uma Artigo abertura 2º. dessa, eu acho que fica O até mais odontólogo, em propício, virtude né, da realmente, que as alteração coisas da carga aconteçam. horária de Acho que 32 horas Do e 30 parlamento, minutos né, do Poder para 40 Legislativo, horas do Poder semanais, Executivo, passa como a que perceber funciona um os pouco a artigos política, dos né? salários, Faça a apresentação da indicação de número 54/2010. Uma nova indicação. Artigo 3º. Lógico, é uma empresa, mas uma empresa gage dos animais, então seria importante, assim, no meu ponto de vista, né, também conversei com o secretário, ele também achou interessante a ideia, né, de fazer um documento e pedir essa estrutura física aí, solicitando para o município, né, e a sugestão seria colocar a Secretaria da Agricultura junto com as cidades que repartem, para fazer um melhor... Mas dentro dessas de 2007, condições que eu tenho colocado, do odontólogo.
2010. A excelentíssima senhora Aparecida de Fátima Capistrano Galinha. Senhora Presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que depois de ouvido o plenário, assim, às vezes dá uma semana de chuva e tem condições de estar arrumando isso. Horária de 40 horas para o cargo de odontólogo. Mais pobre que não pode. A lei hora alterada determina a carga horária de 32 os cuidados no estado, tinha aquilo que tinha no campo, lembra? Foi lá na Prata para arrumar as estradas, trabalhou 3, 4 horas, o cara ficou bravo que pagou e não apareceu. Que veio duas retro novas aí, uma caçamba, e a gente vê que tem vários agricultores aí precisando de serviço. Na minha localidade, precisam do serviço aí, a retro já passou lá e agora a gente vai demorar um tempão a chegar lá de volta. Então, não adianta comprar um trator para agricultura e talvez fazer outro serviço. Eu não sei o que é que essas retro estão fazendo, está faltando bastante pessoas aí a ser atendidas no município. Tem que ver se vai decidir. Então, por essa finalidade, eu sou contra nesse sentido da mais a bandagem do pneu que tem que ser aumentada, vai ser, né, de falar muito. Vereador Mário Henrique, faça a apresentação da indicação. Sobre essa indicação do vereador Rodrigo, acho que tem que ser analisada. Eu vejo assim, se for um trator grande, bem potente, indicação de número 58, barra 2010, de 2 de agosto na agricultura, como eu vejo o trator de Santa Terezinha, um trator pesado, que faz um bom serviço na agricultura. Então, se for um trator bem, eu não sei o tamanho que é o trator que vem ali. Na verdade, a gente fez essa indicação porque eu vi o trator de Santa Terezinha trabalhar e o pessoal lá está muito contente, assim, né? Aí eu não sei a postura. Porque ele não tem um comando forte para poder, aqui para patrolar a estrada, ele não vai ser, porque o gasto para equipar o prefeito lá, como as próprias forças tem lá na cidade, eu acho que seria bom. O tamanho que é o trator que vem ali. Está parado. Na verdade, a gente fez essa indicação porque eu vi o trator de Santa Terezinha tem condições de estar arrumando isso. Vereador Marcos Simão Ente. Continuando em discussão a indicação. A serem realizados como arrumar estradas de roças, tirar esteiras. Porque eles vão perder a qualidade, principalmente de leite aí. Foi comentado, não sei se já me colocado isso, até o dia estava na garagem. Eu tive os cuidados de fazer todos os pneus, não é simplesmente botar. E talvez seria. Daí então segura. O do rapaz, na verdade, mas a questão ser analisada. Eu vejo assim, se for um trator grande, bem potente, acho que tem condições de ajudar na agricultura, como a Lana. Eu vejo o trator de Santa Terezinha, um trator pesado, que faz um bom serviço na agricultura. Então, se for um trator bem, eu não sei o tamanho que é o trator que vem ali. Na verdade, a gente fez essa indicação porque eu vi o trator de Santa Terezinha trabalhar e o pessoal lá está muito contente, assim, né? Aí eu não sei a potência desse trator que está vindo para cá, mas um motivo foi esse, onde que a gente viu lá em Santa Terezinha, eles têm um trator com uma concha dianteira, né? E faz bastante serviço, o pessoal está contente lá, os agricultores, até ajuda na questão, tem disso, está ajudando na questão das estradas gerais, assim, fazer uma limpeza na lateral, né? Mas e também pela questão da, que eu falei, muita lama atrás dos estábulos, né? Então, mas a potência que o trator tem do campo não sei. Se for um trator potente, eu acho que tem condições de trabalhar bem na agricultura. Agora, só que eu vejo aqui na nossa agricultura de Rio do Campo, que veio duas retro novas aí, uma caçamba, e a gente vê que tem vários agricultores aí precisando de serviço. Na minha localidade, precisam de serviço aí, a retro já passou lá e agora parece que vai demorar um tempão a chegar lá de volta. Então, não adianta comprar um trator para agricultura e talvez fazer outro serviço. Eu não sei o que é que essas retro estão fazendo. Está faltando bastante pessoas aí a ser atendido no município. Tem que ver se o trator venha, mas que trabalhe, no meu ponto de vista, para a agricultura. Continua ainda em discussão a indicação? Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Já fizeram, mas isso foi numa data passada, não foi nessa nossa época. Eu acho que ali já mereciam calçamento e a calçada que falta. Bom, neste caso, então, não foi aprovada a indicação, né, do vereador. O asfalto ali. Peço, então, ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação de número 57/2010, de autoria do vereador Seno Junques.
Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável... Indicação de número 57/2010, de 12 de julho de 2010. A excelentíssima senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Senhora Presidente do dia, então já... Vai cobrar que a IP já se discutiu, está aí. O secretário da Saúde tem indicação de número 60/2010, de 2 de agosto de 2010. A excelentíssima senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Senhora Presidente, o vereador que subscreve a apresenta requer que, depois de ouvido o plenário, e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que seja vista a possibilidade do Executivo Municipal idealizar uma campanha de controle aos borrachudos na localidade de Rio do Campo. Justificativa. Tendo em vista a grande quantidade de borrachudos existentes na zona rural do município, principalmente na localidade de Rio da Prata, onde os moradores estão preocupados com a abundância desses insetos, que causam tantos desconfortos, até pedir a colaboração dos moradores a fazer a limpeza dos rios para combater contra os borrachudos. Vereador Marcos Simão Henke. Coloco a indicação de número 60/2010 em discussão única. Vereador Marcos. Pode ser também um pedido dos moradores do Rio da Prata, especial do Rio da Prata, mas não é que só no Rio da Prata, também tem aqui no Caçador, eu estava falando com o Salésio, o vereador Salésio no Altaiozinho também tem. Então, logo começa o verão, daí vai ser pior, cada vez vai ter mais. Então, acho assim que até ano passado o vereador Rodrigo tinha feito indicação, não sei se colocaram realmente o veneno lá na prata, que tinha pedido ano passado também. Mas eu acho assim que está na hora de começar agora a limpeza dos rios e colocar o veneno antes de começar o verão, porque daí no verão cada vez pior. Então até um pedido pelos moradores do Rio da Prata, que eu até peço para o vereador votar a favor e fosse aprovada essa indicação. Continua em discussão. Vereador Seno. Eu acho que essa indicação do vereador Marcos, ela é interessante, até porque eu acho que além de se tomar uma providência no sentido de resolver o problema de imediato, teria que se fazer também, né, vereador, uma conscientização para que as pessoas não poluem tanto os rios, riachos, né? Então, poderia ser feito até através das escolas, né, um trabalho mais forte nesse sentido, né? E eu não sei, na época foi feito um trabalho lá no Rio da Prata de limpeza dos rios e aplicação do produto, não sei se isso surtiu algum efeito. A gente não tomou conhecimento com relação ao resultado. Não sei se alguém sabe de como aconteceu lá, acho que foi na época do vereador Adilson, talvez como secretário. Foi lá no passado, não sei em que época, mas tem acontecido isso, né? E não sei se isso surtiu algum efeito, até seria interessante saber, né? Até ano passado, se o vereador me permite, eu fui uma das pessoas que procurei a Secretaria da Agricultura para fazer novamente esse trabalho, até por causa da reclamação justamente do pessoal, né, da população da Prata, também do Rio Azul, e algumas semanas depois eu retornei lá no setor da agricultura e o que eles me passaram que eles tinham feito, né, a distribuição, na verdade, né, do veneno que deve ser colocado na água, porque na verdade o borrachudo ele se cria na água, né? Então eles colocam o veneno na água e ela vai se espalhando e vai agindo. Então eles tinham feito a distribuição de um tanto, né, desse produto ali, para estar fazendo esse controle. Só que agora eu não sei como que foi bem certinha a distribuição certinha, assim não posso lhe dizer. Mas de que forma, presidente, a distribuição para os moradores fazerem a aplicação? Parece que foi levado a algumas residências e junto com os moradores eles puseram na água, me parece. Ah, tá, porque senão é capaz de acontecer que nem acontecia no passado com a vacinação de gado. Não, acho que teve lá o pessoal jogava fora. Então é importante também que se faça uma aplicação, mas se foi acompanhado pelo pessoal do setor, é interessante, né? Para que realmente todo o produto seja aplicado da melhor forma possível, para que haja um aproveitamento, então, desse produto, né? E talvez, se não houve um grande resultado lá na época, quem sabe buscar mais outras formas. Quem sabe hoje já existem algumas formas além do que já tinha no passado, né? Acho que isso é muito interessante. Então, acho que a indicação do vereador é de muita importância se tratando dessa questão ambiental. Até quero deixar o meu parecer, eu acho que muito certo, né? A colocação do vereador Seno, tem que haver a limpeza do rio também, né? Para que isso seja uma coisa efetiva, que funcione de fato. E a parte da conscientização da própria população, né? De não estar jogando
resíduos, empecilhos, galhos, né, que podam árvores e tal, o pessoal tem o costume de jogar no rio, isso também dificulta bastante, né? Então, tem que se fazer, sim, a limpeza dos rios e aí fazer o uso do produto. Continua em discussão. Vereador Salésio. Bom, bem feliz o vereador Marco em fazer essa indicação, pois a gente mesmo, no final de semana, estava aí no mais alto do Alto Taiozinho e onde não podia, as visitas que tinha não podia ficar sossegado, né? E o pessoal conversando e os bichos ali incomodando o sossego do pessoal. Até porque isso pode até trazer doença, né? E a gente vê assim, onde tem criança, o próprio pessoal que vai para a agricultura é difícil, né? Porque não pode nem trabalhar. Então, essa aplicação será bem-vinda. E como colocou o vereador Seno, né? Não adianta só levar lá, alguém tem que sabe aplicar, acompanhar isso para ver se realmente está sendo feito. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Antônio Carlos. Eu também sou favorável, acho que veio numa boa hora, vereador Marcos. Eu lembro que, isso não lembro quantos anos, mas na época o Célio Verotti era engenheiro agrônomo da Ipagre. Então o surto de borrachudo, acho que até talvez estaria bem maior que se encontra hoje no município. E na época eu sei que foi feito um bom trabalho. E na verdade, nos grandes rios se encontra muito, eu acompanhei o SED, assim, acho que nós fomos na Prata, no Alto do Campo, Rio Azul, Alto Rio Azul. E nos riachos grandes se encontra muito pouca larva, muito pouquinho. Nosso rio, até hoje mesmo, faz acho uns 15 dias que eu estava olhando lá em casa, no rio onde tem correnteza se encontra muito pouco. Então, foi feita limpeza de rio, me lembro aquela época aqui no Caçador, todo mundo com motosserra e cortando o pau que tinha atravessado, e feita aquela limpeza que realmente precisava fazer. E daí, no final, nós chegamos à conclusão que no Rio Grande, talvez nem teria que ter feito limpeza, porque muitas coisas, às vezes, tu acaba cortando demais que tem na beira do rio, acaba prejudicando. Então, a realidade mesmo é naqueles córregozinhos mais pequenos, sabe? Onde tem aqueles capim, aqueles barquiária, mesmo aquele próprio veludo. Então, ele está naqueles córregozinhos mais pequenos. Quanto mais pequeno, quanto menos água que corre, mais nós encontrava larva. Então, foi feito um trabalho muito bem feito, que foi feita reunião assim, na comunidade, pegava 5, 6 propriedades, então uma pessoa ficava responsável por aquelas 5, 6 propriedades, ia junto, né, o dono da propriedade, e funcionou. Eu lembro que funcionou muito bem. Então, eu vejo assim que está na hora de fazer de volta. Voltando atrás no assunto que o presidente estava falando, acho que foi ano passado, né, presidente? Se não me engano. A única coisa que eu posso dizer assim, que até foi aplicado lá em casa, eu vi que o produto não era o mesmo produto que era usado, que foi usado naquela época. É outro produto, a base, não sei do que lá. E que eu não participei da reunião, mas no Fagner, no meu piá lá, e o João lá, o João Grandão, que é o conhecido João Fernandes, que participaram da reunião, é que eles falaram, né? Um produto que não era tão, talvez que aquele que foi usado no passado, era um produto mais forte. Eu vi assim que não deu aquele efeito que deu no passado, presidente. Então, não sei se talvez foi a dosagem ou foi a forma de aplicar. Né? Então, eu sei que naquela época foi um efeito muito grande. Assim, né? Então, foi algum tempo que ficou assim que não tinha problema borrachudo. Mas, de fato, mesmo, está um problema sério. Ali, na parte da Anta Branca, ali para cima, no Alto do Oeste, quando tem mais água corrente, ali, muito nascente de água. Então, agora tinha que talvez conversar com o técnico para saber certo produto certo para usar, né? Para fazer um efeito que nem já foi feito no passado. E quanto aos rios, até concordo, acho que está certo, tem que se fazer, quanto mais limpo, melhor. Só que nem se compara do que existia aí há 10, 12, 15 anos atrás, né? Hoje, se olhar os nossos córregos, nossos rios aí, estão até de parabéns, posso dizer que pode pegar, talvez, onde não tem água tão corrente, mas se olhar aqui, por exemplo, a região que eu conheço, para cima, aqui no Rio Azul, aqui, tenho certeza que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, está bem pior do que está hoje. Então, hoje o pessoal já está se conscientizando, né? Então, acho que, lógico, cabe, né? É tão fácil, né? Através das escolas, né? De repente, uma palestra, né? Antes de aplicar o produto, né? Isso vai ajudar, porque a criança chega em casa, vai motivar o pai, né? Mas acho que está na hora de fazer um trabalho nessa área. Por favor. Continua em discussão, indicação. Vereadora Dilson. Acho que tudo que foi falado aqui é de grande importância. Acredito eu, vereador Marcos, foi feliz nessa indicação. Mas eu acho que tem que pôr em prática, não adianta nós falar aqui, eu acho que tem que partir, em princípio, a Secretaria de Agricultura,
né, fazer esse trabalho, esse foco principalmente, fazer pequenas reuniões nas comunidades, porque ela conhece, né, o nosso município, eu acho que não é difícil fazer esse trabalho com 5, 6 moradores, que nem tu falou, e começar cada um a fazer a sua etapa. Porque se não fazer a limpeza, não vai funcionar. Pode ter certeza. E eu acho que devia fazer, através de um técnico ou agrônomo, não sei quem, que faça aquilo que você falou, fazer uma dosagem certa, porque não adianta aplicar errado também, fazer um trabalho, e que depois não vai dar certo. Porque acredito que não se falava mais tanto em borrachudo. Começou, acho que ela até tem uma trégua. Quando se coloca esse tal de veneno, ou sei lá o que é colocado na situação, ela até dá um afastamento desses bichos. Acredito que aquilo que tu falou, eu também já tinha estudado, que em Rios Grandes não compete. São nos pequenos riachos mesmo. Então não tem tanto. É só questão das pessoas mesmo se conscientizar. Então se o município parte com veneno, porque eu sei que na época que eu trabalhava era 20 litros, mas é um veneno muito caro. É caríssimo isso ali. Então ela é uma dosagem certa de ser jogada. Se o município entra em contrapartida, fazendo reunião, levando o secretário, expondo, acho que daí também tem que ter a ação dos próprios moradores das suas comunidades fazer a segunda parte. Se não trabalhar junto, não vai funcionar. Eu acho que só a minha colocação. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Rodrigo. Então, ano passado a gente já tinha feito essa indicação aí na Câmara, então a Secretaria da Agricultura fez esse trabalho em algumas comunidades, né, Rio da Prata, Varaneira, Alto Rio Azul, então onde é que foi feita uma parceria com os moradores, né, então os moradores aplicavam o produto, né, e o efeito vem surtindo, mas com certeza tem que ter uma continuidade, porque hoje também é difícil conseguir um técnico que vai orientar na limpeza dos rios, pela questão ambiental. Então, hoje, com certeza, não vai ter um técnico que vai lá chegar e dizer, ó, pode limpar o rio, né? Pela questão ambiental, porque tu não pode mais mexer no rio. Então, essa é uma grande dificuldade aí por essa questão, e até as empresas, né, todos que vendem produtos, a orientação é não limpar o rio pela questão ambiental, que prejudica mais a questão ambiental, né, segundo eles, porque eu sei quando eu trabalhava no Microbacias, que também foi comprado esse produto, e daí eu fazia a vazão dos rios, e onde que eles orientavam não fazia a limpeza dos rios, né, então, e essa orientação hoje, ela está, os ambientalistas vêm defendendo ela com bastante força, então a gente, se chegar alguém da Fátima, Ibama e tal, ali na hora de pegar alguém fazendo a limpeza, pode ser até autuado, né, então com certeza é uma grande dificuldade isso aí também na questão da limpeza dos rios, né? Seria isso, obrigado. Continua em discussão. Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Prefeitura Municipal do Rio do Campo. Ofício número 07/2010, Rio do Campo, 2 de agosto de 2010. Excelentíssima senhora presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho através de o presente comunicar que, conforme convocação em anexo, não poderei participar da sessão, pois estou com problemas de saúde conforme segue o atestado anexo, mas estarei à inteira disposição para a próxima sessão, se assim a minha saúde permitir. Sendo que se apresenta para o momento, reitero o protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Paulo Correia, secretário de Saúde. A excelentíssima senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Atestado médico, clínica Dr. Almir Bornemann. Fica atestado a partir das 13 horas do dia 2/8/2010. Crise hipertensiva. Clínica Bornemann. Prefeitura Municipal do Rio do Campo. Ofício de Administração 191/2010. Rio do Campo, 29/7/2010. Senhora Presidente, venho através desse encaminhar a esta Casa Legislativa os anexos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17 do relatório resumido da execução orçamentária RREO, referente ao terceiro bimestre, maio e junho, e dos anexos 1, 2, 3, 4
e 7 do relatório da gestão fiscal RGF, referente ao primeiro semestre de janeiro a junho do exercício 2010 para fins de comprovação da publicação e divulgação nesta Casa. Ao ensejo, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Francisco Osnini Ketter, Prefeito Municipal em exercício. A Excelentíssima Senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. UVESC. Ofício número 006/2010, Florianópolis, 19 de julho de 2010. Excelentíssima Senhora Presidente, temos o dever e a honra de levarmos ao conhecimento de Vossa Excelência e por vosso intermédio a todos os demais vereadores e servidores dessa nobre Câmara que a UVESC, em parceria com a UCAV, estará realizando o encontro de vereadores em Rio do Sul, conforme a programação já publicada em nosso site. A programação foi elaborada com palestras de alto valor em conhecimentos para os participantes, assim como na parte política também. Por isso, temos a satisfação de, neste ato, formular o convite aos nobres edes e servidores desta Câmara para participarem do evento. Estamos projetando o maior dos encontros de vereadores realizados no interior do Estado, com a participação evidente de Vossa Excelência, vereadores e servidores das nossas câmaras de todo o Estado. Está na hora de mostrarmos o nosso valor como um dos poderes da República e a nossa força, pela composição de quase 60 mil vereadores em todo o Brasil e aproximadamente 2.600 no nosso Estado, o que não deixa de ser um exército de políticos e que é a caixa de ressonância da sociedade brasileira. Por ser Rio do Sul, uma cidade polo da região do Alto Vale do Itajaí e sede de uma grande parque, fabril e rede hoteleira, é muito ocupada a razão pela qual rogamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores e servidores que definam com urgência a participação no evento e façam com suas reservas nos hotéis relacionados na nossa página, o mais rápido possível para garantir a hospedagem. Lembramos que o hotel conveniado é o Aliança, mas todos os demais estão contatados. Para receberem os visitantes, consulte a relação de nosso site. Rio do Sul, Ilmar Dalla Costa, Superintendente. Ordem do dia. Eu deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos. Boa noite, senhor presidente, em nome dos demais vereadores e o pessoal que nos assiste. Só queria fazer um comentário aqui, presidente, que essa semana o pessoal da Celesc, acho que passou em quase todo o município, entregando uma cartinha para os agricultores a respeito do corte do reflorestamento embaixo das redes, né? Que eles estão alegando que tem que cortar 20 metros para cada lado, dá em torno de 40 metros debaixo da rede. Então, eu não sei se... Aí muitos agricultores vieram questionar, pediram para mim se era lei ou não era lei. Então, pelo que a gente vê, parece que é a nossa região aqui no Alto Vale, né? Então, diz que Santa Terezinha pertence para a Mafra, aí parece que lá ainda não chegou a lei. Daí eu fui conversar com o cara da Celesc, ele me falou que disse que vai ser a nível do Estado. Então, eu teria que... Até ele pediu para que trouxesse esse conhecimento para a Câmara Vereadora, que diz que todos os municípios estão fazendo a lei do município, né? Aprovando no município também. Daí eu não sei se a gente teria que se informar com o pessoal da Celesc ou com algum assessor jurídico para ver isso certo. Daí tem o agricultor que diz que vai cortar, outros diz que não vão cortar, e na cartinha que eles mandam está lá, né? Que o pessoal pega a assinatura, agora fica responsável por o que vier acontecer na rede, né? Então acho que seria importante se aprofundar nesse assunto, presidente. Não sei com quem certo, com o assessor jurídico, com a própria Celesc, para ver essa lei certa, para ter uma decisão para poder passar para o agricultor, né? Eu, no meu ponto de vista, eu até vejo assim que, eu também tenho um pouquinho de reflorestamento lá, mas vejo que eles estão certos, porque no ano passado foi tanto discutido aqui nessa casa a respeito de energia, então diz que, até eu tive lá em Rio do Sul, conversei com o senhor Osmar, na Celeste lá, mas que não é bem da área dele, ele disse que, só mostrando para mim lá
a quantidade de vezes que caiu energia aqui no nosso município, e aí ele mostrou umas certas cifras, né? Daí eu cheguei e disse, não, mas aqui não é no Ribeirão Carneiro, ou aqui não é na Nota Branca, porque na verdade o cara acaba não conhecendo o certo ajustamento que tem, né? Eu até acho que sou favorável, porque se olhar o prejuízo que os agricultores levaram no verão, quando tem essas trovadas, agora, em queda de energia, um por causa de leite, outro por causa de fumo, então acho que teria que ver isso, acho que... Se o vereador me permite, perdão, porque até o início da vossa fala eu perdi, porque estava conversando com a Pâmela, é a questão da metragem ali, embaixo da rede. Das árvores, né? Até a gente teve uma reunião do Conselho da UCAV, onde o assessor jurídico da UCAV passava para a gente que os municípios que aprovaram essa lei, que eles mandaram, né, para cá essa lei, os municípios que aprovaram agora vão estar votando contra ela novamente para retirar ela. Porque, na verdade, a Celesc colocou uma cláusula, um artigo nessa lei, onde ela se isenta, né, ela tira o corpo dela fora e uma vez aprovada para o município, fica a questão de indenização dessa área ali, onde foi derrubada, por conta do município. Então, assim, felizes fomos nós que não aprovamos essa lei. Porque, assim, a partir do momento que derrubada essas árvores, os produtores, os proprietários podem recorrer a uma indenização, tem direito indenizatório, e se aprovada fosse por essa casa, quem pagaria essa indenização seria o município. Então, assim, ó, a questão é que essa lei, a Celesc, assim, até foi um tanto quanto sacana por esse lado, porque ela está tirando deles, né, e colocando, a princípio, prejuízo por conta do município. Né? Foi esse questionamento que eu fiz com ele. Eu disse, no primeiro dia que tu me procurou, aí falando com o prefeito de Santa Terezinha, puxei o assunto com o prefeito de Santa Terezinha, então eles pertencem para a Mafra, disse que lá não existe, né? Aí fiquei sabendo, parece que essa lei foi feita aqui na região do Rio do Sul, né? Não é uma lei estadual, né? Não. Então por causa disso que eu pedi para ele vir cobrar de mim de volta. Eu disse, eu acho que eu vou me interar no assunto, vou ver como é que funciona, para poder dar uma resposta. Até a orientação que a gente recebeu lá, o Marcionei vai estar enviando para todas as câmaras uma contra-notificação, porque o que está acontecendo? Eles estão mandando notificações aos proprietários dessas áreas, né, que tem essas árvores, e, tipo assim, quase que ameaçando, né, que se algo acontecer, isso vai ser, né, por conta do proprietário, eles que vão estar pagando prejuízo e tal, e, na verdade, é uma pressão, né? Então, assim, o Marcionei vai estar mandando para as câmaras um modelo de contra-indicação, né, contra-notificação, perdão, e o proprietário que receber essa notificação da Celesc, aí a gente vai estar orientando para estar pegando essa contra-notificação, mandando de volta, preenchendo ela, mandando de volta para a Celesc, e aí sim entrando com o pedido de indenização, que quem vai ter que pagar, no caso, será a Celesc, porque a gente não aprovou a lei, graças a Deus. Não, com certeza. Conversando que se entende. Não sabia que tinha que conversar com o doutor Marcionei. Era isso aí. Continua a palavra livre. Vereador Seno. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a presidente dessa casa, a senhora Fátima. Cumprimento os demais vereadores, o pessoal que nos assistem. Eu quero aproveitar esse momento aqui na tribuna para fazer uma indicação verbal. Ano passado, em 2009, nós aprovamos aqui nessa casa uma lei que tem relação com a questão do transporte escolar, onde no artigo 5 diz que os alunos terão direito ao transporte escolar a uma distância de 3.000 metros a partir da escola, 3.000 metros ou superior a 3.000 metros. Então, mesmo sabendo que existe a lei que a gente aprovou aqui nessa casa, mas existem situações que acredito que a gente tem que tratar de uma maneira um pouquinho diferente. Tem coisas que são legais, mas não são morais, né? Então, aproveitar aqui, fazer essa indicação a respeito de algumas crianças que moram aqui, próximo aí da entrada do Caçador, até está aí o seu Fridolino Martins, né, que conversou com a gente, também tem uma criança que estuda na primeira série do ensino fundamental, então são crianças assim que não são capazes ainda de estar se deslocando muito longe, né? É necessário então sempre o auxílio do pai
porque ninguém vai deixar a criança sair pela estrada, e o caso dele, a filha tem que se deslocar até lá no seu bastião de Souza, acho que lá é o embarque, né? E então, mesmo entendendo que aqui existe essa legislação que foi aprovada, mas de repente, olhando o lado moral, entendendo um pouco a situação, então, dos moradores, seu Fridolino, e o pessoal que está ali, quem sabe, ver junto ao secretário municipal de educação a possibilidade, quem sabe, de dar uma paradinha ali na entrada do caçador, né? A gente sabe que às vezes tem situações que é necessário, mesmo que a lei diz que tem direito, quem mora, reside acima dos 3.000 metros, 3 quilômetros, né, da escola, mas esses casos são casos especiais, né, crianças pequenas, né, que não têm condições ainda de locomoção por si só, eles dependem dos pais, né? Então, de repente, se você, presidente, pudesse ver para a gente, né, essa possibilidade, quem sabe, de estar estudando em especial, até porque quando nós aprovamos a lei, aqui a gente pediu para que a gente sentasse junto ao secretário municipal de educação e estabelecesse algumas regras no sentido dos pontos de embarque, né? E o secretário iniciou o ano sem nos comunicar, né? A gente não teve essa possibilidade de poder estar opinando alguma coisa nesse sentido, então a gente vem aqui pedir para que se faça essa abertura a esses casos especiais, né? Não digo quando a criança é grande, que pode se deslocar diferente, né? Mas esses casos de criança pequena, eu penso que de repente poderia se abrir uma pequena exceção, né? Para estar atendendo esse caso em especial. Com certeza, até porque quando a gente discutiu junto ao secretário, né, foi colocado que talvez houvesse exceções, né, e acho que essa é uma delas que pode ser revista. Né? Porque é um caso que eu acho que tem uma justificativa plausível, né, que eu disse, quando se trata de alunos grandes que podem se virar por conta própria, aí é uma situação, né, mas quando são crianças pequenas ainda que não têm uma autodeterminação no sentido do deslocamento, né, então, acho que deveria se ver essa possibilidade, ter esse bom senso, né, de poder estar parando lá e realmente trazendo essas crianças. Eu acho que até quando a gente discutiu esse projeto, eu acho que até ficou do secretário voltar para a gente estar discutindo alguns pontos de parada dentro do município, né, e também nas comunidades, né, não sei se nas comunidades aconteceu isso, eu acho que não também, né, então acho que até o seu Fridolino esteve me procurando, né, seu Fridolino? E eu argumentei para ele que, na verdade, a lei é isso aí, né? Foi aprovada, é uma lei federal, né? É uma lei federal. E quando a gente discutiu o projeto, ficou do secretário estar vindo nessa casa, nós estamos discutindo uns pontos estratégicos de parada no centro e no interior. Então, acho que até seria interessante o secretário estar vindo nessa casa e a gente está conversando a respeito disso. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o pessoal que está aqui presente, nos acompanhando, né? O nosso trabalho legislativo. Obrigado. Continue ainda a palavra livre. Vereador Marcos. Boa noite à presidência dessa casa, o primeiro secretário e os demais vereadores, o pessoal que nos assiste, quase sempre estão participando. Eu mais vim aqui para fazer um lembrete, assim, como foi já pedido na igreja, foi pedido até para alguns vereadores já, quem pudesse dar uma mãozinha, que diz outra, para a dona Maria Estamba, aí, que eu vou parte da casa dela. Então, quem que não ajudou ele, que pudesse, às vezes, dar uma mãozinha para ela ali, também que ela tenha... É uma solteirona com mais um deficiente que morava na casa. Então, eu acho que assim que até merece uma ajuda. Então, quem não ajudou ele, puder dar uma forcinha. Nós temos uma lista, eu tenho uma lista, o Seno tem, a Fátima, acho que tem uma lista também de ajuda. E mesmo assim tem o Darcy Cotela, que mais alguns estão lá na igreja, tem uma lista, quem vai na igreja pode ajudar lá também. Então, até para dar uma forcinha para ver se constrói uns 2 quartos, pelo menos para ir lá, para não ficar sem a casa delas. Então, muito obrigado ao pessoal que nos assiste ali, que volte na próxima sessão de novo. Obrigado. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereadora Dilson.
Saudar a presidente dessa casa, a senhora Fátima, a seu vice Marcos, aos companheiros vereadores, também as pessoas que fazem aqui presente. Só até para salientar também, acho que aquilo que o vereador Seno levantou aqui, Seno, me permite, mas acho que até estava sendo esquecido, já tinha até por lembrado, mas foi se esquecendo. Acho que tu lembrou numa ferida, até porque eu vou dizer assim, no meu ponto de vista, aquilo que o vereador Alex falou. Foi uma lei que nós aprovamos, mas que eu não vi resultado. Eu não vi compromisso e nem comprometimento com o secretário perante aos vereadores e muito menos com a nossa população num todo, onde que depende crianças com ônibus e assim por diante. Eu quero dizer com isso que não é só ali, acho que tem vários lugares que está faltando comprometimento. Eu sou um que estou trazendo meus filhos para a escola todo dia. Não quero aqui questionar para ser vereador, mas estou trazendo porque eu estou esperando ainda para ver se eu estou dentro ou fora da metragem, porque foi aqui concebido que ia ter umas pessoas, não sei se era da educação, quem que ia fazer a demarcação desses pontos, que não foi até agora, eu não vi nenhum ponto demarcado. Então, mas isso já se passou meio ano. Então está uma coisa assim bem difícil, eu acho que está na hora de tomar uma decisão para que consiga atender a todos, que todos fiquem de bem. Aquilo que o vereador Seno levantou, tem coisas em partes. Se a gente sabe que tem uma criança que tem condições, o meu piá pequeno não pode vir. Sou obrigado a trazer, não dá para soltar uma criança de 6 anos numa certa distância daquela, tu fica com uma preocupação. Tu não sabe o que tu encontra no caminho da estrada. A gente pensa, pode ter um malandro, mas pode ter um cachorro, pode ter um animal, tudo faz parte. Uma criança atravessando uma rua, é que nem um monte de galinha quando sai na estrada, não sabe a direção que pega. Vereador Seno? Só me permite um pouquinho, vereador, eu tinha até passado despercebido o caso da rua de vocês, Eu acho que é interessante sempre lembrar quando tem uma criança pequena, eu falei antes, que nem o caso lá do seu Fridolino, o caso do próprio vereador, e outros, crianças que não conseguem se deslocar aí 300, 400 metros, até consegue, mas é perigoso. Qual é o pai que vai deixar uma criança sozinha, andando na estrada? Ou quando tem um deficiente também, é outro caso de se olhar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu acho que bem lembrado aí que o vereador tinha até conversado com a gente a respeito disso, Eu acho que também seria um caso de observar. E não só esse, eu acredito que em todo município teria que fazer um estudo em cima de cada localidade, vendo essas situações. Porque daqui a pouco pode estabelecer-se um ponto lá onde tem criança pequena e os grandão se deslocam até aquele ponto. Quer dizer, isso tudo deve ser analisado. Bem lembrado, vereador. Obrigado. Obrigado pela ajuda, então, vereador. Então, isso é para ver, como tem um pai aqui, todo mundo está preocupado, senhor. Isso é uma situação que nos cabe a nós a cobrar, e com certeza, a partir de hoje, vai ser uma cobrança permanente, para que pelo menos se tenha um resultado. Porque eu quero dizer com isso, porque lá também mora um deficiente, mas por que daí, ele tem problemas? Tem, mas daí ele lembrou de levar o ônibus lá dentro. O ônibus vai buscar agora com uma criança que é pequena, daí não vai. Então tem 2 casos, entende? Daí tem ponto. Daí para outro não tem ponto. Então são casos diferentes. Então temos que ser bem analisadas as coisas. Mas não quero entrar em atrito aqui, nem com o secretário, com ninguém. Eu acho que essa é a nossa função, é fiscalizar e ver o que está sendo feito. E também quero falar, acho que aqui a questão e outra coisa ainda para relembrar, junto a essa parte da educação, que nós, vereadores, fomos abordados lá pelo grupo de jovens também, que a gente se fez presente no Taialzinho, que reclamaram e a gente não foi ver ainda, através daquela reforço do grupo de jovens lá pela Josi Hermes, a questão dos ônibus lotados, superlotado nessa região de cima. Então, eu acho que temos que ter um parecer bem breve e rápido. Eu acho que mais do que justo foi os próprios alunos que cobraram. Então, eu acho que não pode ser dessa forma. Se tiver que botar mais um ônibus para fazer a linha, se coloca mais um ônibus. Tem que ver até onde tem as necessidades. Mas não um sentado em cima do colo do outro. Se vem dinheiro para a educação, é porque tem. Também quero falar aqui, a respeito, agradecer aí essas pessoas políticas, aí o Colombo, a Ideli Salvati, e assim por diante, o Vinhati, essas pessoas que têm o poder na mão e que lembraram de Rio do Campo, onde mandaram esses convênios.
Então, deixar meu agradecimento, com certeza não é a nós, os vereadores, que eles estão ajudando, e sim a nossa população de Rio do Campo. E dizer também que acredito que esse trator, espero que o prefeito não erre, que colha bastante informações e que bota, porque é um só, para atender toda a agricultura, eu acho que é difícil para atender as pessoas num todo. Mas ele pode fazer um trabalho coletivo de outra forma, onde pode contentar com apenas um trator, talvez um todo. Eu acho que devia ser botado, do meu ponto de vista, uma ideia que eu dou aqui, uma roçadeira, para que faça serviço, como faz na beira de asfalto, com o trator, com aquela roçadeira virada, para que isso dê manutenção para nossas estradas, né, vicinais do nosso interior, né, para que ela dê mais clareza, mais limpeza. Eu acho que todo agricultor não consegue, ele já tem uma taxa, que talvez ele paga por isso, mas se o trator tivesse para ajudar, não estaria tanto patrola na estrada, não estaria tanta pedra para estar deslocando, e seria um maquinário barato. Eu acho que é uma opinião minha, acho que podia ser comprado esse tipo de roçadeira, onde que ela inclina para o lado dos barrancos, para fazer uma limpeza para a nossa agricultura de Rio do Campo. Tenho dito, então, presidente, obrigado pela atenção. Continua a palavra livre. Vereador Alexandro. Boa noite, senhora presidente, demais companheiros, pessoal que nos assiste. Também vim só fazer um comentário a respeito do transporte escolar, onde esses dias eu estava, vereador Adilson, numa oficina. Eu vi um carro do transporte escolar, que eu não sei como que eles têm coragem de deixar um carro circular daquela maneira. Eles soldando toda a parte dianteira da van, toda arrebentada. E uma van que transporta crianças pequenas, né? Então, acho que o prefeito ele teria que estar dando uma olhada no nosso transporte escolar, onde o vereador Rodrigo, acho que até esses dias, comentou alguma coisa, que tem uma certa idade esses carros, né, vereador? E eu estava vendo lá, mas não tinha mais onde caber solda, né? Vereador, essa que você falou é terceirizado ou é municipal? Terceirizado. Então, acho que é o ato nosso também de fiscalizar e tomar umas providências. Acho que vale a pena, concordo contigo. Vereador, só um minutinho. Eu acho que esse até é o momento adequado, porque parece-me que agora, nessa semana passada de recesso, foi feita uma vistoria nesses carros, pelo que alguém do transporte terceirizado me passou, né? Então, acho que ainda é o momento de estar recente em cima de uma vistoria, né? Então, acho que é o momento de incluir essa reclamação, né? Eu acho que o executivo poderia estar vendo isso aí, né? Porque é complicado, a gente vê que é um carro aí que transporta criança aí de idade baixa, né? Então, vai que acontece alguma coisa, está rompendo uma barra de direção ou quebrando até mesmo a direção desse carro. Eu vi lá, até fiquei assustado, porque não tinha mais onde botar eletrodo. Ele tinha uma caixa de eletrodo lá, se consumiu na solda de uma van que transporta aluno escolar. Né? Então, não estou criticando o pessoal que transporta, mas eu acho que ele também tem que ter o bom senso, que ele tem que ter segurança para transportar esses alunos, né? Então, acho que se teve essa vistoria aí, eu acho que tem que estar levando ao prefeito, ao secretário da educação, e para estar revendo melhor isso aí. Também quero comentar a respeito do nosso pedido, nós tínhamos feito, né, vereador, para o secretário estar vindo prestar conta desses papéis aí que está uma coisa no ar, tem e não tem, né? Onde alguns vereadores foram acompanhar, viram que não tinha essa mercadoria, mas estão dizendo que tem. Então, acho que se tiver, passe para nós, para a nossa Câmara aí, para nós estar olhando, para estar resolvendo essa situação aí. Seria isso, senhora presidente. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereador Mário Henrique.
boa noite a presidente, boa noite aos demais vereadores e às pessoas que nos assistem. Sobre o secretário da Saúde, o vereador comentou agora, eu tenho aqui um relatório de empenho que está dizendo que foi comprado mais 20 mil requisições de exames e 10 mil requisições de TFD, então, para o centro de saúde, né, que está no empenho aqui. Já tinha uma quantia já excessiva esses dias atrás, e eu acho que está na hora de nós chamar o secretário dessa casa para ele nos comprovar essa quantia que está sendo gasto com essa gráfica taiwanense aí. Então, sei lá, se ele vai vir ou vamos ter que fazer alguma coisa para que ele se explique, né? Aqui são quase 3 mil reais de papéis que foi gasto com a gráfica taiwanense. 2.863 reais, é um valor excessivo. Já tinha 10 mil alguns dias atrás aí, então estaria na hora de nós estar sabendo onde é que está indo todas essas requisições de exames aí. E também sobre a parte da educação, se falava em terceirizar para melhorar o transporte, né? Eu vejo que em alguns casos aí está piorando. Ônibus lotado, motoristas que não são qualificados para dirigir ônibus escolares estão dirigindo. Então, acho que nós, vereadores, está na hora de nós fiscalizar e ver o que está acontecendo. Porque não podemos deixar a coisa andar da maneira que está andando aí. Depois, quem vai ser cobrado é os próprios vereadores. Sabemos que aí tem combis, tem carros pequenos, tem ônibus, que não tem condições, vereador, de andar. Você viu uma van aí soldando, mas tem ônibus aí com pneu sem condições. Então, está na hora de nós ver. E sobre aquele projeto ali que eu fui contra, porque foi falado, o secretário veio até essa casa explanar o projeto, que era para ser um projeto sobre os pontos de ônibus ali, mas no interior eu acho que não foi feita reunião nenhuma. Então, teria que ver, conversar com o secretário da Educação também para ver como está andando a educação do Rio do Campo. Agradecer a presença dos amigos e sempre venho participar. Obrigado. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereador Rodrigo. Cumprimentar a presidente, vereadora Fátima, os companheiros vereadores e a todas as pessoas que nos assistem. Então, com relação àquela lei de transporte escolar, também a gente lembra que na discussão dela, junto com o pessoal da secretaria, a discussão seria que, após a implantação da lei, eles estariam discutindo junto com a comunidade, né, junto com nós vereadores, onde que seriam os pontos, né, os pontos de coleta dos alunos. Sendo que ficou bem claro que exceções teriam que haver, né, se às vezes fossem crianças pequenas, com deficiências, ou às vezes à noite. Então, isso ficou bem esclarecido junto com o pessoal da educação, e essas reuniões, na verdade, não vem acontecendo, né? Então, às vezes tem 1.000 metros para andar, se são crianças grandes, com certeza pode caminhar, isso não faz mal para a saúde, né? Mas se for criança de 5, 6 anos, com certeza não tem como soltar essas crianças, né, caminhando sozinho. Então, acho que isso foi acordado aquela vez e na verdade não está sendo cumprido. Então, cabe a nós aí cobrar junto à secretaria, às vezes até pedir, né, às vezes para o secretário como é que está andando essa questão aí, em forma de ele vir até nessa tribuna também. E toda a questão, né, do transporte escolar aí, que tem essas dificuldades aí. Eu sei lá da Varaneira, eles têm que sair 5h30, 6 horas da manhã, sair de casa, então isso é muito cedo, porque eles têm que vir até na escola do Rio da Prata, daí esse ônibus vai fazer outras tifas também, então as crianças saindo 5h30 da manhã, saindo de casa, então é muito cedo isso, né? Então, eu acho que isso teria que ser revisto, né? A questão da qualidade dos veículos que circulam,
eu fui conversar com o pessoal da educação, eles falaram que eles fazem uma vistoria, né? Então, nessa vistoria tem mecânicos profissionais da secretaria, né? Que faz essa vistoria semestralmente, cada 6 meses estão fazendo essa vistoria, né, nos veículos, né? Então, só que temos que ver se essa vistoria realmente está acontecendo e também, né, a questão toda a questão da idade do veículo, tudo, né, se está de acordo, né, com tudo de acordo, né. Então, vereador, me permite um pouquinho, pelo que tu falou da vistoria, eu também não tenho todo esse conhecimento, mas é a vistoria feita pelos nossos mecânicos do município? Pelo mecânico da prefeitura, pessoal da polícia, pessoal da secretaria, acho que o vereador Seno consegue até explicar melhor, né? Ali, na verdade, é instituída uma comissão, né? Onde é composta por 3 ou 4 pessoas. Aí tem um mecânico, necessariamente um mecânico da prefeitura, né? Aí alguém da polícia, como o vereador falou, né? E mais uns 2 funcionários efetivos do quadro municipal. Agora, hoje eu não sei qual é a equipe, né? Na minha época tinha outra equipe, né? Mas é instituída, então, uma equipe por lei. É baixado um ato, exatamente, um decreto, né? Instituída a comissão com essa função de fiscalizar e preencher os documentos e assumir essa responsabilidade, né? Também só, como o vereador Adilson fez também, a gente agradecer aí os representantes, nossos representantes a nível federal aí, aonde que conseguiram uns recursos aí para o nosso município, né? Então, o senador Raimundo Colombo aí, esses R$100 mil para a compra do trator, a senadora Ideli Salvati, 259 mil para o caminhão, né? O caminhão traçado que está vindo para a Secretaria da Agricultura. Então, a Agricultura tinha um caminhão no toco e mais esse, né? Então, aí eles fizeram a troca, né? Esse caminhão do calcário é da Transporte e Obras, né? Então, isso também tem que... A Agricultura, ela não tinha caminhão para puxar calcário, mas o Transporte e Obras que cedia, né? Então, agora vai ter esse traçado e um caminhão no toco, né? Direto para a Secretaria da Agricultura. Lógico, isso serve para mais estradas também, né? Todo o trabalho da Agricultura. E agora, né? Foi empenhado, faz uns 30 dias, aí uma emenda do deputado Cláudio Vinhati, aquisição de implementos, R$100 mil, né? Então, esses implementos vai ser trabalhado em parcerias pelo que eu falei com o secretário, né? Com as associações do município. Parece que são 8, 9 associações que vão estar fazendo um termo de comodato, né? Para estar utilizando esses implementos. E quem vai manter os implementos seria a associação, né? E também acho que toda a secretaria devia de fazer esse trabalho aqui, não, porque às vezes a gente não sabe, né, qual que é o trabalho da secretaria e prestar contas assim. Eu sei que tem um convênio com o jornal, paga o jornal e a população fica sabendo, né, do que está sendo feito. Então foi feita quase uma prestação de contas assim, né, todo o trabalho da Secretaria da Agricultura nesse jornal aqui nessa edição. Então a gente vê assim que tudo não dá para fazer, mas está se fazendo bastante, assim, tem uns bons trabalhos aí em prol da agricultura, né? Com certeza poderia ser melhor, mas tem várias coisas aí que muitos municípios até hoje não conseguiram implantar, no caso da compra da merenda escolar dos agricultores. O Rio do Campo já está fazendo quase aniversário, quase um ano que está adquirindo merenda dos agricultores, né? Então, pequenas coisas, né, mas que tem grande valor, né? Seria isso, agradecer a presença do pessoal que nos acompanha, convidar para que sempre participam, né, estejam sempre nas sessões. Obrigado. Continua a palavra livre aos vereadores. Eu passo, então, nesse momento, a presidência ao vice, senhor Marcos, para que eu possa fazer o uso da mesma. Com a palavra, a vereadora Fátima. Uma boa noite, então, ao presidente, ao vereador Marcos, aos demais vereadores, às pessoas presentes. Quero deixar aqui também o meu agradecimento, como hoje é a noite do agradecimento aos políticos, então não posso também deixar de agradecer ao deputado João Pisolatti, que me mandou uma cópia da emenda do empenho, da emenda de 136 mil para calçadas, passeios públicos, para as ruas Getúlio Vargas, Avenida Tiradentes e 15 de novembro. Então, assim, a gente foi a Brasília no Congresso e nesse Congresso
Eu tive a honra de estar almoçando com o deputado, onde fiz a entrega do ofício em mãos pedindo esse recurso, e dentro de poucos dias a gente conseguiu esse recurso junto com ele. Então, ele me mandou a cópia até do empenho, claro que só depois da política, né, vai poder ser feito, mas assim, só para deixar ressaltado que também é um deputado que vem se preocupando bastante com o Rio do Campo, está com o problema da ficha limpa, mas ao mesmo tempo não é problema, porque a própria ficha limpa vai estar defendendo ele, onde a empresa era dos irmãos e ele tinha minoria na empresa, então foi alegado isso pela justiça, mas já está recorrendo. E acho assim que um deputado que ajudou 116 municípios em Santa Catarina merece, então, que a gente também venha aqui e o defenda. Voltando, então, ao nosso município, com relação à convocação que a gente mandou para o nosso secretário de Saúde, o senhor Paulo Correia, fico até, de certa forma, indignada, porque, claro que apresentou motivos, né, com atestado médico, isso é plausível, né? Mas, assim, a próxima sessão, se não houver o comparecimento dele mesmo, que com o atestado médico, eu, como presidente, eu acho que está mais do que na hora da gente entrar com um processo administrativo. A gente está aqui para estar cumprindo com o nosso dever, que é estar averiguando os fatos, e acho que, pelo menos, a gente merece uma resposta digna, que ele venha aqui e nos fale o que aconteceu, que apresente as coisas. Então, assim, desde já, de antemão, eu assumo compromisso com vocês, de que se não houver o comparecimento do secretário na próxima sessão ordinária nesta casa, a gente vai estar instaurando o processo administrativo para estar vendo certinho o que a gente tem que fazer. Pois não. Presidente, eu acho que até foi uma falha nossa, nós três vereadores, eu, o Alemão e o Maia Rick, não ter convidado vocês para estar indo vistoriar essa mercadoria junto conosco, mas a gente escuta boatos aí, que tem gente que está dizendo que está lá, que não está. Nós três fomos, averiguamos que não estava a mercadoria, então até peço para vocês, se vocês quiserem ir averiguar, tá olhando se tem essa mercadoria ou se não tem, né, para não ficar aquele diz que tem e não tem. Com certeza, vereador, a gente está aqui não é para estar defendendo ninguém, e sim fazendo o melhor pelo povo e cobrando e fiscalizando. Outro assunto que me traz a essa tribuna também é com relação ao Correio e ao Sindicato dos Trabalhadores. A gente teve nessa semana uma reunião, perdão, nessa semana não, na semana anterior, né, que hoje é apenas segunda, uma reunião das mulheres aqui. E onde o assunto, onde a palestrante falava muito sobre a Previdência e tal, e houve várias reclamações das pessoas presentes com relação à questão do Correio mandar a resposta das aposentadorias, né, porque vem uma cartinha, se você foi aceito a tua proposta de aposentadoria ou não, né, vem normalmente pelo Correio essa cartinha, e o Correio está enviando isso ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E teve pessoas aqui que abordaram o assunto de que essas cartinhas estão sendo até abertas. Isso, na verdade, não pode acontecer. Eu acho que isso, né, é uma violação de privacidade. Eu acho que jamais pode ser aberta uma correspondência de outra pessoa. Então, assim, junto com as mulheres, o que elas até me pediram, que a gente fizesse, então, uma sessão aqui e a gente chamasse o responsável do sindicato e o responsável do Correio, para ver o porquê que o Correio está enviando essas cartas para o sindicato, já uma vez que essas cartas elas têm o endereço e o nome da pessoa a quem deve chegar, porque não fica no Correio, e porque o sindicato muitas vezes deixa essas cartinhas na gaveta, não entrega, ou às vezes quando entrega ela está violada. Então, assim, até as mulheres virão aqui nessa casa, a gente marcou para dia 16, essa sessão. Eu vou estar convocando o responsável do Correio e o responsável do sindicato, para que eles venham até aqui conversar, pelo menos nos dizer, explicar por quê, né, que está acontecendo isso. Até para as mulheres que estavam aqui, elas virão, prometeram que virão na sessão, porque elas querem ouvir essa resposta. Elas não estão entendendo por que está acontecendo isso. E eu não soube dar-lhes a resposta correta,
Então, assumi o compromisso de estar aqui convocando o responsável do Correio e o responsável do sindicato para estar dando essa resposta para elas entenderem o que está acontecendo de fato, até para o pessoal do Correio passar como funciona a questão do Correio, como funciona a questão do sindicato, tudo certinho. Vereador? Eu não sei certo ali também como é que é essa questão, mas com certeza acho que o Correio tenta fazer para beneficiar os agricultores isso ainda, né? Porque as cartas, as correspondências não são entregues no interior, né? E em 30 dias elas voltam, elas retornam. Então, eu acho que seria até uma parceria importante que se o sindicato não violasse as cartas e entregasse realmente aos agricultores para essas correspondências não estarem retornando, né, ao INSS. Então, acredito, porque até as correspondências do sindicato da FETRAF, do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, chegam nesse sindicato, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Eles não estão levando lá embaixo, né? Apesar de ter um número diferenciado, mas se eles levassem lá, com certeza não seriam violadas e também ia ser entregue, agora que os agricultores procurarem, ia estar lá as correspondências, né? Então, eu penso que seria uma parceria importante se o Correio pudesse continuar, né? Mas tem que ver essa questão da cartinha ser violada ou não, porque no interior eles não vão entregar, né? Até por isso que eu acho importante, né, do responsável do Correio vir aqui, que vai estar explicando direitinho para o pessoal, para as mulheres que estavam na reunião, aí elas saem daqui entendendo certinho como que funciona, como que é. Outra questão também, a questão ali da Celesc, né, como eu até ia falar aqui, mas como o vereador já se colocou aqui de antemão com o assunto, então, assim, só salientar para vocês que vocês orientem, de fato, os proprietários, onde o pessoal já está retirando, né, essas árvores, fazendo o corte dessas árvores, para ver de que forma a Celesc abordou, né, o corte dessas árvores. Porque se foi através dessa notificação, se eles quiserem e ainda não receberam antigamente a indenização daquela área, eles terão direito a essa indenização, claro que entrando, né, na justiça. Pois? Eu acho que, na verdade, eles não cortaram, eles estão pedindo para o proprietário cortar, né? Ao menos para mim, eles pediram para o proprietário cortar. Proprietários cortarem, mas, na verdade, eles estão induzindo, né? Então, com certeza. Eles estão fazendo pressão. Eu disse que se tem 30 dias para cortar a área. Se em 30 dias não cortar, após os 30 dias, o que acontecer com a rede, o proprietário... É de responsabilidade do proprietário. Então, na verdade, o proprietário ele se assusta, porque, pô, ele não quer a despesa, né? Então, foi onde que eu pedi, para saber certo, ver a lei, certinho, qual que é a lei, se tem a lei, se fizeram ou não fizeram, para poder responder para as pessoas que o procuram, né? Então, só assim, que talvez que eu fale, eu não vou dizer os 20 metros, né? Mas tem área que é muito perto. Então, de repente, eu não sei da Celesc, que deve ter uma lei da Celesc que ampara uma metragem, talvez que não seja de 20, é 6, acho que é 6 metros, se eu não me engano, né? Então, se às vezes tiver uma rede mais perto do que 6 metros, tudo bem, até concordo cortar um pouco, né? Agora daí os 40 metros, para quem tem um reflorestamento grande, é um baita de um prejuízo, né? Então, conforme o terreno, né, vereadora, a pessoa fica até incapacitada de estar produzindo alguma coisa ali, né? Tudo depende do tipo do terreno de cada pessoa. Mas então, assim, isso vai gerar muita polêmica ainda, tá se vendo essa questão, então, assim, foi comentada uma vez na reunião, eles ainda estão vendo, então pode ser que daqui a pouco, né, eles mudem alguma coisa, mas a gente vai ficar informado através, né, do assessor da UCAV, vai estar passando as informações para a gente poder estar orientando o pessoal. Também quero deixar aqui o convite para a festa na minha comunidade, que é no Taiozinho, que será no domingo. Gostaria de contar com a presença de todos vocês, principalmente dos vereadores. Se vocês quiserem prestigiar a festa daquela comunidade, seria de grande importância a presença de todos. Vou deixar aqui o meu boa noite a vocês, então, e uma ótima semana. Vereadora, me permite? Sim. Assim, eu fui indagado já hoje na praça, foi um detalhe que eu esqueci de falar, que pediria que Vossa Excelência fizesse, tipo, fazer-se 2 mapas daquilo do projeto de IPTU que a gente aprovou aqui, onde lá mostrava as cores das ruas que a gente, assim, planejou e foi colocado. Porque muitas pessoas ainda não estão por entender, e aquele mapa vai ajudar por muito, né, a localização e a difusão
de valores para as pessoas, porque como for uma área cinza é um valor, uma área azul é outro e tal. Então que se colocasse em lugares públicos, por exemplo, na Câmara de Vereadores, podia ter esse mapa, e na Prefeitura. Eu acho que é um pedido, porque as pessoas ainda estão inerentes, estão vindo atrás e tal, então a gente tem que sempre se dar ao luxo de responder. Então isso vai ajudar muito, porque se chegar aqui e abrir uma rua aqui na frente, ela tem que estar, né, no mapa tranquilo, acho que vai favorecer muito a nós e a todos vocês aí também. Não, com certeza é uma boa ideia, a gente pode estar providenciando isso, até porque eu acho que vai ajudar o pessoal a entender o valor do imposto, que assim falando é complicado, o pessoal sem estar vendo, né, no mapa como ele está distribuído. Com certeza a gente vai estar providenciando isso. Devolvo a presidência à vereadora Fátima. Bem, agora então eu peço ao secretário que faça a leitura da ata, agora então corrigida. Eu acho que pode ser só o artigo da indicação, né? O 56. Indicação de número 56/2010, de autoria do vereador Rodrigo Praz. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Marcos Simão Henke, Antônio Carlos Contesini, Seno Junques, Adilson Nerete, Alexandre Loz e Mário Henrique de Souza. Em votação única, sendo rejeitada por 4 votos a favor e 4 votos contra, sendo eles Adilson Nerete, Alexandre Loz, Antônio Carlos Contesini e Salésio Quilca. E sendo assim, a presidente declarou não aprovada, se manifestando assim contra também. Eu coloco, então, a ata em discussão. Coloco a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada. Mais nada a tratar. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a 22ª sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2010.